Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, a única emissora espírita do mundo que transmite por parabólica, TV aberta, TV fechada e internet. Afinal, em O Livro dos Espíritos nós encontramos a definição de que espírito não tem sexo. Por que ainda nos identificamos como masculino e feminino? Qual a função biológica, psíquica e espiritual de nascer em um corpo feminino ou masculino? Hétero, homo, transexual ou apenas espíritos passando pela experiência da matéria? Essas e outras questões estarão sendo respondidas neste programa, sempre através de uma análise científica, filosófica e cheia de espiritualidade. E você pode e deve participar desse programa que é feito para você, e nada melhor que fazê-lo com você. Ligue aqui para nós e participe ao vivo fazendo pergunta aos nossos convidados ou suas considerações sobre o tema. Você pode participar ligando ao vivo para o telefone 0 operadora 11 2086 43 79. Você também pode participar pelo WhatsApp DDD 11 99 643 3827 ou pelo e-mail debate@tvmundomaior.com.br. A sua participação também pode se dar através da grande rede social facebook.com/TV Mundo Maior. E vamos finalmente apresentar os nossos convidados da noite. Maria Carolina Bantedini, que é técnica em estética e espírita. Boa noite, Maria. O Sandro Klinge, que é psicólogo clínico, estudioso da doutrina espírita. Boa noite, Rossandro. Boa noite, André. E é claro também com a nossa alegre plateia, muito obrigado, os nossos irmãos e irmãs queridos, que pegam aí tão gentilmente nos atendem aí, atende o nosso pedido, porque um programa ao vivo, especialmente um programa de auditório, ele é bacana feito dessa forma, né? Com as pessoas, com a presença das pessoas, assim como a sua presença também. A nossa alegria, esse Mundo Maior debate dessa noite, vai falar sobre questão de gênero. O assunto requer uma certa polêmica, há muitas paixões sobre este assunto, mas a doutrina dos espíritos, nós sabemos, ela veio para falar de tudo, para consolar os corações, educar as mentes, para apresentar Jesus à coletividade humana. Então, essa é a nossa obrigação. Joãozinho, de novo ele, sai da escola cheio de indagações. Havia presenciado uma aula que mexeu com o menino. Então, logo chega em casa, vai ter com o pai. Pai, hoje eu tive uma aula que me deixou algumas dúvidas. O pai, atrasado para o trabalho e esbaforido, pergunta ao filho enquanto se arruma. Que foi, Joãozinho? Joãozinho diz, na aula de biologia, o professor tentou explicar que tem gente que nasce menino, com corpo de menino, mas não se acha menino. Como é que é isso, pai? Ah, sei lá, meu filho, pega esse batom para mim e me ajuda a abotoar o sutiã. A gente sempre começa o nosso programa perguntando aos nossos convidados, né? Como é que chegaram à doutrina dos espíritos? Primeiro você, Maria, como é que você chegou à doutrina espírita? Eu moro próxima do Perseverança e eu acabei conhecendo a casa. E como é que você conheceu? Através de amigos. E gostei muito. E você frequenta lá há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Vai geralmente que dia? Na segunda. E como é que foi esse seu encontro com a doutrina espírita? Muito gratificante. Por quê? Porque eu me senti acolhida. Isso é muito importante, né? E você, Rossandro, nasceu espírita, tornou-se espírita, espiritou-se, como é que é? Na verdade, eu fiz um espiritur antes, né? Um espiritur. Eu vivenciei a experiência de várias religiões, mas em 89 eu... Quando? 89? 89. 89, quando eu conheci o espiritismo, foi de forma inusitada. Meu irmão ele foi morar na Rússia, e na época era aquele regime fechado de Gorbachev e tal. Sim, sim. E a gente não tinha acesso a cartas. Era na época da perestroika. Da perestroika, da glasnost, né? Sim. E aí minha mãe queria uma comunicação de como é que ele estava. E um amigo dela, que é cardiologista, disse assim, vamos lá no centro que a gente faz uma procura saber na mediúnica, né? E primeiro eu não sabia que tinha mediúnica para saber informação de gente que estava encarnada. Estava minha encarnada. cabeça. Era assim, o Facebook de 1989, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas na minha cabeça tudo isso era cor do mal, né? Sim. Minha mãe me obrigou a ir com ela porque eu não ia ficar em casa só, que eu era menor, assim, você não vai ficar só
Mas eu não vou, mas ele fica lá fora. Só que era um centro espírita chamado André Luiz. André Não Luiz. por acaso. Isso né? aonde? Em Campina Grande. Campina Grande, na Paraíba. E aí era um centro pequenininho. Então, assim, eu fiquei do lado de fora, mas deu para ouvir. E aí deu para ouvir de novo, deu para ouvir de novo. E de tanto eu ouvir, eu percebi a lógica. Eu vi a argumentação suave, serena, acolhedora, amorosa. Eu conheci uma visão diferente da mensagem de Jesus, que tem como objetivo não criar segmentações, grupos de eleitos, mas acolher toda a humanidade. E isso foi me atraindo de um modo que não tem mais como pensar de forma diferente. É uma lente que abre a perspectiva sobre o mundo. Embora tem muita gente que tem essa lente Embaçadinha, né? Meio embaçada, diminutiva. a gente enfim, dá um né? jeitinho, a gente ajuda, né? Mas, enfim, estamos aprendendo, né? Exatamente. É isso aí. Maria, a partir de que idade você passou a perceber que havia vamos utilizar essa palavra, um descompasso entre o seu corpo e a sua identidade sexual? Aos 9 anos de idade. E como é que se deu isso? Como é que você foi percebendo isso? Eu comecei a perceber que tinha algo diferente e que eu não me encaixava com o que eu via. Cita pra gente coisas que estavam acontecendo e que chamavam a sua atenção de que aquilo não era exatamente aquilo que era o mais corriqueiro Eu acho que as roupas, a princípio, pegava a roupa da mãe, Isso. ficava, enfim, das irmãs. das irmãs. Isso. E isso como é que era para você isso? Prazeroso. Era prazeroso. Sim. Não havia nenhum tipo de culpa nesse. Não, a culpa era quando eu estava com outro tipo de roupa. Com a roupa de menino. Isso, me incomodava. E como é que a família foi passando por isso? Então, eu vim de uma família evangélica, né? Então, fui muito punida por isso. Punida. Sim. E que tipo de punições, Maria? Castigos, me isolava dos meninos por medo, né? Sim, sim. Essas coisas. E isso durou quanto tempo assim? Até os 13 anos, Até os 13 anos. quando eu comecei a bater o pé e querer me expor. E aí houve a aceitação? Como é que se Mais deu? conflitos. Mais conflitos. Sim. E essa aceitação se deu ou ainda não se deu por parte do grupo familiar? Eles respeitam, Respeitam. hoje em dia. Porque eles são evangélicos, né? É diferente. Ainda se mantém evangélico. Isso. Agora imagina você, além de tudo, se tornou espírita. Olha só. É um problema. Lá. Tá bom. Ô Sandro, é comum a gente ouvir que atualmente, ou melhor, eu vou começar com um outro assunto aqui, a gente evolui ao longo do programa, né? Ideologia de gênero, igualdade de gênero, questão de gênero. Ô Sandro, que tema é esse tão delicado e que suscita tão acaloradas discussões? Todos os temas que têm a ver com a sexualidade humana, ele suscita muitas acaloradas discussões, porque as pessoas têm uma profunda dificuldade de lidar com essa temática, porque se criam padrões e, obviamente, esses padrões nós temos que respeitar quem assim percebe. Acho que uma coisa que a gente tem que entender que o objetivo da gente estar aqui hoje não é, em nenhum momento, levantar uma bandeira, né? O objetivo aqui é defender a liberdade das pessoas expressarem sua forma de viver. Acontece que tem pessoas que não conseguem entender isso. E, embora eu respeite quem não entenda... Mas a gente tem que entender? Mas entenda, eu acho que as pessoas elas têm que entender por quê. Elas têm que processar mentalmente aquele novo. Eu conheço pessoas que não aceitam a orientação homoafetiva por limitações ou por não conseguir compreender mesmo. E, não obstante a isso, são pessoas que são muito boas em outras áreas da vida, são pessoas muito dignas e muito decentes. E isso não as define como uma pessoa incapaz, para mim. Eu acho que a gente, quando vai olhar alguém, a gente tem que olhar a pessoa globalmente. E quando a gente vai olhar um tema como esse, também tem que olhar globalmente. Tem pessoas muito queridas minhas que não conseguem discutir a temática, não aceitam, mas são pessoas que são capazes de expressar caridade em tantos pontos da vida. E eu acho que a gente tem que perceber o outro nessa dimensão. A não aceitação do outro sobre a temática da bissexualidade, da homossexualidade, da transexualidade, você pode não aceitar, mas você tem o dever de respeitar. Eu acho que isso é fundamental. Estamos num Estado laico. Significa dizer o seguinte, que eu posso não necessariamente concordar com o seu modo de vida, mas isso não me dá o direito de te agredir e tentar te impor o meu modo de vida.
A maior parte dos problemas da humanidade, seja no campo da sexualidade, da fé, da cultura, tem a ver quando um grupo acha-se dono de um discurso que está acima dos demais e se vê com o direito de, pela força inclusive, impor esse discurso aos demais. É o que a gente chega aí no extremismo a um Estado Islâmico da vida. E mesmo que muitas vezes esse pela força ainda é pela força das ideias. Exatamente. Às vezes é se impondo, tentando discutir ou apagar o discurso do outro. Eu acho que é sempre a ideia de trabalharmos a capacidade de respeito, né? De respeito e tolerância às muitas possibilidades das pessoas expressarem sua religiosidade, sua sexualidade, sua cultura, seu modo de vida. Acho que é uma temática que ela vai além de uma discussão que fica centrada apenas na forma como eu expresso a minha sexualidade, já que, como espíritas, nós sabemos que estamos estagiando em qualquer Sim. campo, mas somos, ao final de tudo, almas eternas. Sim. Eu, recentemente, não conhecia nada sobre o tema, fui convidado por um amigo querido para participar de um grupo, né, de religiosos evangélicos, católicos, espíritas, né, especialmente essas 3 religiões, para discutir esta questão, para que nós fôssemos entender o que é essa questão no contexto da sociedade e que aquilo que nos cabe enquanto líderes religiosos levar para o nosso grupo, né, o grupo de fraternos irmãos de ideal espírita, católico, evangélico, né? E eu confesso que eu fiquei bem assustado. Essa é a palavra certa, fiquei bem assustado porque ainda eu via muita paixão, muita resistência, muito excesso de não fraternidade nessa discussão desse grupo, né? Tanto é que eu acabei me afastando, eu achava que era melhor, acho que não cabia, né? Porque eu me lembro que teve uma apresentação, cada uma das pessoas ali presentes falavam sobre o tema. Eu sou um completo ignorante no tema. Eu falei, gente, eu vou falar o quê? Um era doutor de não sei o quê, o outro era doutor de não sei o que lá, e eu sou doutor das negas, no máximo, né? Quando chegou a minha vez, eu falei, bom, o que eu falo, né? Que a pessoa se apresentava e dava o seu título de doutorado. Eu falei, bom, então eu vou falar uma coisa, a única coisa que me ocorreu, uma frase de Chico Xavier, né? Em questões de sexo, todos nós estamos doentes. E aqueles que não têm qualquer desejo são os mais adoentados. Então, nos cabe, discutindo essa temática e trazendo para esse fórum de discussão, seja religioso, seja filosófico, seja aqui num ambiente televisivo, né, nos desarmarmos para a gente poder entender tudo isso que está acontecendo, né, porque está acontecendo. Gostemos ou não, né? O Rossandro falou, né? Eu posso não entender. Eu não entendo, por exemplo, quando não acaba o mês e acaba o meu dinheiro, mas ainda assim eu vou ter que passar o resto do mês, né? E, enfim, então nos cabe viver esse momento e aprender com ele. Maria, como é que se deu, no seu caso, o processo de ir assumindo essa identidade, né? Como é que começa, assim? Começa com o cabelo? Como é que se deu? Cabelo é o começo, né? Mas eu fui fazendo hormonização, fui... Tomando hormônio. Quando você toma hormônio, existe um acompanhamento médico? Como é que se dá? Não. Amigas vão passando uma para outra dicas. Isso não é o mais indicado, né? Nada. E hoje ainda está assim, pelo que você conhece, ou as pessoas agora estão indo ao médico e está havendo essa abertura? O SUS já disponibiliza um serviço de hormonoterapia, de acompanhamento para as meninas trans e meninos trans também. Sei. Aí você começou cabelo, depois hormônio. Hormônios, sobrancelha. Isso com que idade? Isso com 13 anos? Dos 13 aos 15. Então, você entrou no mercado de trabalho, você já havia feito a transformação. Transformação, é assim que se fala? Eu sou completamente analfabeto nesse assunto. Adequação. Então, quando você entra no mercado de trabalho, já houve essa adequação. E como é que foi essa entrada no mercado de trabalho? Porque é uma reclamação muito comum, né? Que quase sempre não restam muitas opções e muitas acabam partindo para a prostituição, né? Isso. Então, eu sempre estive no meio da estética, da beleza, é uma área que aceita bastante. É mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Muito bom. Isso não significa que esse processo é tranquilo. Ainda não é, né? Não é um pouco. Alguém escolhe. Você, vou decidir que você é trans. Não, né? com certeza não. Se não, escolheria outra coisa. Né? Como uma sociedade tão complicada quanto a nossa. Rossandro, é comum a gente ouvir que atualmente há muita homossexualidade, transexualidade, bissexualidade, centenas de gêneros. É uma modernidade ou isso sempre existiu?
Então, quando a gente faz um estudo histórico, tanto na antropologia, como na sociologia, como na psicologia, a gente percebe que, ao longo da história humana, sempre existiu, né? O que acontece é que, em períodos, a repressão, a possibilidade de você manifestar uma orientação diferente da costumeira heterossexualidade pode sofrer um tipo de pressão maior e você termina retraindo essa expressão. Por exemplo, no mundo muçulmano, é um exemplo clássico historicamente para hoje, em muitos países, assumir a homossexualidade é assinar uma sentença de morte. Sentença de morte. Então, obviamente, que deve haver casos, mas as pessoas ou vivem isso de forma muito escondida ou reprimem de uma forma absoluta, né? A gente vê que, por exemplo, no caso mesmo dos transexuais, que tem enfrentam vários tipos de preconceito, né, Carol? Quase 50% dos jovens transexuais tentam se matar antes dos 20 anos. Quase 50%. 50%. Tenta se matar. Tenta se matar antes dos 20 anos, porque é tanta pressão, é aí que a gente pensa, por exemplo, mas a minha religião acha que isso é pecado. Não, eu entendo que no seu escopo de fé você tem uma perspectiva de que aquilo não é satisfatório, mas isso não implica dizer que você tem que destruir o sujeito que assim se comporta. Acho que é essa tranquilidade que o discurso da doutrina espírita nos oferece. Ou seja, nós precisamos trabalhar a capacidade de respeito à possibilidade do outro manifestar uma forma de vida que você nem concorde, mas que você tem que respeitar. Então, desde que o mundo é mundo, sempre existiu essas manifestações. Obviamente que períodos culturais são diferentes, mas nós vivemos uma sociedade que está ficando mais democrática, em que as pessoas têm mais capacidade de expressar a sua própria vontade, mesmo que enfrentando o que Carol enfrentou na infância dela, mas ela tentou, eu acho que certamente, às vezes eu pergunto a alguns pacientes meus, você preferiria ser hétero? A maior parte diz que sim, eu não ia ter que enfrentar preconceito, eu poderia viver uma vida mais aceita pela sociedade, o que tornaria meu cotidiano mais tranquilo. Mas eu não consigo. As pessoas, né, Carol? Eu tentei e não consegui. E aí eu tinha uma escolha. Ou eu me reprimia e ficava infeliz, aí quando muita gente se mata, né? Ou eu ia expressar isso mesmo enfrentando toda essa dor que se enfrenta ao assumir uma orientação que ainda é pouco compreendida. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, inclusive, não é nem emitindo a opinião da doutrina espírita. Quem somos nós, né, André? Sim, sem dúvida. Nós estamos aqui como espíritas discutindo uma temática à luz de uma doutrina que se permite discutir qualquer temática através de princípios, e os princípios são mais transcendentes, que é uma ética que perpassa o tempo, que é de aceitação, de compreensão, de acolhimento e de amor. E finalmente, sim, de amor. E não nos parece, tomara, a gente não sabe os desígnios de Deus, não sabe como é que a alta espiritualidade age para fazer o avançar das coisas. Mas não me parece que seja algo que seja resolvido em curto espaço de tempo, né? Até porque os números apontam que num futuro não tão distante, o planeta será muçulmano, né? Os casais cristãos têm 1, 2 filhos, e aqueles muito generosos têm 2 filhos, né? Enquanto os casais muçulmanos têm 4, 5 filhos. Então, nós estamos acelerados para um planeta Terra de maioria muçulmana, né? Daí a importância de nós trazermos esses assuntos para a discussão, justamente para que as pessoas vão tomando ciência do que né? Porque o espiritismo, certamente, ele tem muito a contribuir com a criatura humana e com os religiosos de todas as religiões, inclusive os nossos irmãos muçulmanos. Eu adoro o Sagrado Alcorão, acho um livro belíssimo. O problema não é no livro, o problema é de quem lê o livro, né? Assim como o problema é sempre de quem lê os livros de religião de uma forma geral. Maria, Maria ou Carol? Carol, Maria. Então, eu vou chamar de Carol para acompanhar o Rossandro. Carol, existe um debate acalorado sobre o tema, né? De um lado, geralmente os religiosos que denunciam que trata-se de uma transgressão à lei divina. De outros grupos LGBT que defendem a igualdade de gênero. Como você acha que os religiosos estão tratando esse assunto? Eu acho que eles ainda não estão preparados, não sabem que uma trans passa, sofre, e seria muito bom se cada um deles tivesse uma trans na família, para poder entender. E como é que você acha, você tem sentido que isso está mudando no ambiente religioso ou não? Um pouco. Mesmo em outras religiões? Sim, um pouco.
Favoravelmente. favoravelmente. E o que você acha que está acelerando isso? Bate-papos como esse, a mídia? Isso, com certeza. A mídia auxilia A mídia. bastante, né? Rossandro, e você, como é que você acha que os grupos LGBT estão agindo para levar adiante os seus interesses, né? Existem várias ações que os grupos LGBTs utilizam para expressar ou para manifestar o seu desejo de respeito, e eu acho que todas são que nós temos que respeitar. Talvez eles tenham que imaginar quais são os resultados que eles têm obtido com essas manifestações. Por exemplo, o que é que eu quero expressar para a sociedade quando eu faço um movimento X? Quando eu faço um movimento X, eu tenho alcançado o resultado que eu desejei, ou, ao invés de eu alcançar o resultado, eu tenho criado um efeito contrário a isso. Então, como, por exemplo, a parada do orgulho gay. A parada do orgulho gay, por exemplo. Então, é a questão que eu acho que é uma reflexão que cabe muito à comunidade LGBT. Nós temos alcançado o objetivo com uma parada de orgulho gay, de levar à sociedade o respeito, ou, ao contrário, eu não estou dizendo que eu acho uma coisa ou outra, eu estou apenas imaginando que quando a gente tenta levar uma ideia para as pessoas sobre a nossa visão de mundo, a gente manifesta essa visão de mundo através de algumas ações e espera que o feedback disso seja positivo. E se o feedback está sendo negativo? Então, talvez, eu acho que como nós espíritas temos a nossa vontade de manifestar a nossa forma de ver, que é o caso, por exemplo, de um programa como esse, da TV Mundo Maior. Ou seja, será que a nossa comunicação está sendo eficiente? Nós estamos alcançando um resultado? Eu acho que eu não tenho dados sobre isso. Eu nunca parei para conversar com pessoas ou ver estudos que mostrem, por exemplo, quais são os resultados alcançados com a parada. Mas existem muitas outras ações que são feitas, como, por exemplo, estudos acadêmicos a respeito da temática, teses de mestrado e doutorado, tentando, de fato, entender isso. Programas como que a Carol participa aqui na Prefeitura, que eu acho que é importante ela falar, ela estava me falando nos bastidores, um programa justamente para o acolhimento da Prefeitura, né, Carol, a respeito disso. Prefeitura de São Paulo, exatamente. Carol? Tem várias coisas que eu acho que a gente existe um conjunto de formas desse grupo de LGBTs manifestar a sua necessidade de se fazer respeitar. Sim. E de fazer se aceitar. Nós tivemos há um tempo, até se não me engano, há 2 paradas do orgulho gay, né? Ou melhor, do orgulho LGBT, né? Nós tivemos o caso daquela moça, inclusive uma moça muito bonita que se crucificou, e aquilo foi uma falação danada. Se você ouve até o discurso dela, né, que ela estava querendo dizer ali, da dor que sente o transexual, ele faz sentido, mas não sei se a maneira de apresentar, ela foi um serviço ou foi um desserviço para a causa. O que você acha, Carol, daquele caso específico? Você se lembra, né? Sim, eu lembro, não estava na parada. E o que ela quis passar para o público é que, como Jesus, os cristãos naquela época era minoria, né? Sim, então, sim. Os trans, no caso, era minoria e estava passando por essa perseguição também. Sim, sim. Mas você acha que esse tipo de manifestação ele foi favorável ao movimento, ou você acha que trouxe mais? Eu acho que trouxe mais discussões e raiva do público. Me parece que é muito um discurso de nós contra eles, né? Nesse caso em questão, os religiosos de um lado e os LGBT de outro. Não é isso, Rossandro? Essa visão maniqueísta de dividir as pessoas entre eu estou de um lado e você está do outro, sempre com a ideia de que um tem razão e o outro não tem. Acho que em todos os momentos da vida, em qualquer tipo de discussão, tanto do ponto de vista da religiosidade, das diferentes religiões, das diferentes manifestações sexuais, das diferentes culturas ou partidos políticos, é sempre ingênuo essa visão de achar que existe uma divisão e que eu estou claramente do lado do bem e você está claramente do lado do mal. Essa visão é um maniqueísmo, que a gente chama na psicologia, na antropologia. Sim. É uma visão em que você infantiliza. Então, por exemplo, o indivíduo é cristão, é de alguma denominação religiosa, qualquer que seja espírita, católico, mormon, evangélico, e aí ele acha que por isso ele é bom, mas às vezes é uma pessoa que trai a esposa, ou então que engana no comércio. E por isso ele é completamente mal. Ou que maltrata uma pessoa que trabalha para ele, humilha a pessoa que trabalha na sua casa, mas ele, como tem esse rótulo, ele acha que ele é bom. E aquele outro que, por exemplo, tem uma orientação sexual da qual ele discorda,
né? Mas que é uma pessoa decente, honesta, tem uma relação emocionalmente estável, respeitosa, trabalha honestamente, não é corrupto, não trai, mas porque tem uma orientação diferente da dele, é condenável. Essa divisão infantil de mundo bem classicamente preto e branco, também ela adoece o debate e deixa o debate sem a profundidade que, em qualquer debate que você se diz sendo um seguidor do Evangelho de Jesus, implicaria primeiramente a palavra amor, para que o debate realmente fluísse. Muito bom. Lembrando-nos que o Espírito de verdade nos diga, né? Amai-vos, né? Primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos, né? Então a gente precisa instruir, estudar sobre o tema. Então vamos fazer um breve intervalo, não foge não, por aí não tem nada que presta, o bom é aqui mesmo. Fique conosco, Mundo Maior Debate volta já. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.